Então, eu deixei isso aqui, essa informação aqui, esse screenshot que eu tirei ontem, porque eu quero vos explicar um pouco sobre essas duas medicações, ok? O Depakin, a pessoa já sabe que não vou falar muito sobre isso, porque deve ser uma criança que tem convulsões, então daí utilizar o Depakin 40. Mas vou falar da Risperidona e sobre o Rubifen 10, ok? O Rubifen. Vou falar primeiro da Risperidona. Para quem não sabe, a risperidona é um medicamento antipsiquiótico que é utilizado para tratamentos de esquizofrenia, transtorno bipolar e entre outros. Mas durante o processo viram que, principalmente agora que o transtorno espectro autista foi evoluindo e tudo mais, não digo agora como no ano de 2025, mas de modo geral, quando estamos a estudar o autismo, viram que essa medicação ajuda muito em tratar comorbidades que não fazem parte do autismo, que fazem parte do autismo, como agressividade, irritabilidade. Então, vocês devem estar se perguntar qual é a ação, o mecanismo de ação da risperidona. O que é que ela fala? Ela bloqueia os receptores de dopamina e serotonina do cérebro, ajuda a equilibrar as substâncias químicas e reduzindo esses sintomas de alucinações, entre outros, e no autismo de irritabilidade e agressividade. Então, crianças que estão dentro do transtorno espectro autista, eles normalmente são orientadas a utilizarem a risperidona para melhorar não os sintomas do autismo em si, mas essa comorbidade para diminuir o nível de irritabilidade e agressividade, como eu já estava a dizer. E quais são os efeitos colaterais da risperidona? Os mais comuns são o aumento de prolactina, ganho de peso. Muitas crianças que tomam risperidona, os pais têm a tendência de dizer: doutor, o meu filho agora ganhou mais peso que o habitual. E também sedação. O que acontece? Muito dos pais, quando os filhos tomam risperidona, as crianças ficam, parece, bem sonolentas e tudo mais. Tanto que essa medicação deve ser controlada e adaptada. Por quê? Porque pode ocorrer que essa criança durma o tempo todo na escola. Então isso não é benéfico, a criança não aprende, repertórios não são aumentados e tudo mais. Então esse é um dos efeitos colaterais. Agora vamos falar sobre o Rubifen, que o nome comercial mais utilizado é metilfenidato, ok? Metilfenidato, e é utilizado para tratar ou ajudar crianças dentro do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ok? E ele faz o ao contrário do que a risperidona faz, né? A risperidona tem o ganho de peso, a sonolência e tudo mais. Aqui já temos perda de peso, ok? Insônia também, há casos de insônia, perda de peso. Não digo muito perda de peso, mas falo perda de apetite, que leva obviamente à perda do peso, né? Só para os pais não ficarem assim meio confusos do que a doutora está a dizer. Outra coisa que também acontece é a ansiedade e o aumento de frequência cardíaca, acontece muito. Então, esses são os efeitos colaterais mais comuns. Agora vamos falar sobre os efeitos de ação do Rubifen, ok? O que é que ele faz? O Rubifen, ele é um estimulante para o sistema nervoso cerebral. Ele acaba por atuar nos neurotransmissores, e focando especificamente também na dopamina, ok? E não só na norepinefrina, que são as hormonas que ajudam na regularização da atenção e do comportamento. Então, isso vai equilibrando o comportamento e a atenção da criança. Principalmente, obviamente, já sabemos que crianças com TDAH têm têm dificuldade de ter atenção ou em alguns outros comportamentos. Ok, a administração desses dois medicamentos pode levar a um efeito contraditório e não aquilo que nós queremos fazer. E podem dar efeitos como agressividade, irritabilidade e tudo mais. Então, acaba por, em vez de o Rubifen ajudar na atenção e no comportamento, e a risperidona na irritabilidade e agressividade, acaba por essa luta desses dois medicamentos fazer com que o que eu estou a tentar impedir aconteça. Por isso é que eu digo sempre aos pais e aos profissionais da saúde, médicos, colegas de trabalho, é muito importante, antes de medicar, tentar ver se já eliminamos todas as barreiras comportamentais naturalistas. Por quê?
porque a medicação, o metabolismo, ele vai metabolizar aquela medicação e tem efeitos colaterais. Então, nada supera uma boa intervenção. Então, antes de eu pensar em medicar qualquer criança, eu vou tentar ver, essa criança faz terapia, esse pai é treinado, esse pai sabe o que fazer com seu filho, já tentou, qual é a idade dessa criança, ok? Por exemplo, essa medicação, tirando o Depaquine, porque se a criança tem convulsões, nós temos que tratar essas convulsões, mas eu só vou dar Rubofem, Risperidona numa criança de 6 anos para cima. Ok? E depois dessa criança me provar que durante as intervenções precoces não houve efeitos positivos ou melhorias nos comportamentos de irritabilidade e hiperatividade, isso tem afetado a atividade de vida diária dessa criança. Quando é que podemos medicar crianças de neurodesenvolvimento ou crianças autistas? Quando eu vejo que os efeitos colaterais, os efeitos ou essas comorbidades dessas crianças têm afetado o dia a dia dessa criança, então a vida diária dessa criança. Então precisamos de ter atenção, porque às vezes os pais preferem ter risperidona, porque a risperidona dá aquela sonolência, a mãe consegue arrumar a casa, consegue fazer as atividades, mas esse não é o caminho não é este. O que nós precisamos de fazer é focar no melhor para os nossos filhos. Então preste atenção nesse vídeo e preste atenção na medicação dos vossos filhos. A melhor terapia, o melhor tratamento do neurodesenvolvimento ainda é as terapias. Os medicamentos, o uso de medicamentos é para complementar ou ajudar certas comorbidades que vão afetar a vida do seu filho. Preste atenção no que eu estou a dizer.